Você já imaginou um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, subindo ao palco de um resort de Donald Trump e detonando Lula e Alexandre de Moraes diante da elite conservadora dos Estados Unidos? Pois foi exatamente isso que aconteceu, e o que Eduardo Bolsonaro disse lá está repercutindo no mundo inteiro. Mas o detalhe que mais chamou a atenção é o tipo de acusação que ele fez, e o alvo não foi só o Planalto. O cenário foi digno de filme. Mar-a-Lago, na Flórida, a casa de Donald Trump e um dos locais mais simbólicos da política americana. Durante a Conferência da Ação Política Conservadora, a famosa CPAC, Eduardo Bolsonaro subiu ao palco para representar o Brasil. O evento reuniu nomes influentes do conservadorismo mundial, e o filho 03 de Jair Bolsonaro não poupou palavras. Em meio a aplausos e bandeiras, Eduardo disparou contra o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes e até líderes da América Latina. Mas o tom do discurso foi de acusação direta, e isso deixou até aliados surpresos. Eduardo Bolsonaro afirmou que Lula, Gustavo Petro, da Colômbia, e Nicolás Maduro, da Venezuela, fazem parte do mesmo grupo político, o Foro de São Paulo, e que todos estariam se mantendo no poder com dinheiro vindo de cartéis de drogas. A plateia ficou em silêncio. E ele continuou: eles se reúnem, se protegem e se financiam. É o mesmo dinheiro que mata inocentes nas favelas e corrompe governos inteiros. Mas ele não parou por aí. Em um dos trechos mais explosivos, Eduardo comparou as ações de Moraes às dos cartéis mexicanos. Disse que no Brasil são mais profissionais, mas que é o mesmo tipo de coisa. Eles matam, lavam dinheiro e mergulham na política e até mesmo na Suprema Corte. O público reagiu com espanto. E o detalhe seguinte: ninguém esperava. Horas depois do discurso, aliados do governo e figuras ligadas ao STF classificaram as falas como ataque às instituições. Nos bastidores, assessores de Moraes consideraram acionar a Procuradoria-Geral da República por difamação e incitação. Mas o deputado não recuou. Pelo contrário, em suas redes sociais, Eduardo ironizou a repercussão e disse que o desconforto de alguns juízes e políticos só mostra que a verdade incomoda. Ele ainda revelou que, após o evento, apresentou a autoridades americanas supostos relatórios sobre a atuação de agências de checagem financiadas com recursos da USAID, a Agência Internacional dos Estados Unidos, insinuando que esse dinheiro teria sido usado para manipular narrativas nas eleições de 2022. E foi aí que o caso ganhou outro contorno. Enquanto as falas de Eduardo ecoavam nos bastidores do Planalto, juristas ligados ao governo classificavam tudo como teoria da conspiração. Mas, ao mesmo tempo, a denúncia de vínculos entre governos e o narcotráfico começou a circular entre políticos americanos presentes na conferência. Eduardo chegou a mostrar imagens de armas apreendidas no Rio de Janeiro com o símbolo da República Bolivariana da Venezuela, o que, segundo ele, comprovaria o elo entre cartéis e governos latino-americanos. A acusação fez barulho. E para muitos conservadores americanos, o discurso do deputado soou como um alerta sobre o avanço da esquerda na região. Mas o mais intrigante é o timing dessa fala. A declaração acontece justamente quando o governo Trump, de volta ao centro das atenções internacionais, anuncia novas operações militares no Caribe e no Pacífico para interceptar navios ligados ao tráfico internacional. Enquanto isso, no Brasil, o governo Lula tenta apagar incêndios diplomáticos com os Estados Unidos, após semanas de silêncio sobre tarifas e sanções. E é nesse exato momento que o filho do ex-presidente escolhe o palco de Trump para lançar sua bomba política contra o Planalto e o Supremo. Coincidência? Ou estratégia calculada para reposicionar o bolsonarismo no tabuleiro internacional? A verdade é que Eduardo Bolsonaro transformou um evento conservador em uma denúncia global sobre o que ele chama de aliança entre o crime e o poder. E agora o impacto político dessas palavras ainda está longe de ser medido. O que aconteceu em Mar-a-Lago não foi apenas um discurso, foi um recado. Um recado direto a Lula, a Moraes e a todos que tentam calar vozes conservadoras dentro e fora do Brasil. Mas a grande pergunta é: será que o que Eduardo revelou foi apenas retórica política, ou ele realmente expôs algo que o sistema tenta esconder? Porque, se for verdade o que ele disse, então o buraco é bem mais embaixo, e o Brasil está no centro de uma guerra silenciosa. Aqui, a verdade tem vez e voz. Se você quer entender o que está por trás dos bastidores da política e saber o que a grande mídia não mostra, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Eduardo falou demais? Ou apenas disse o que ninguém tem coragem de dizer?